Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, você que está chegando a primeira vez, você que está conhecendo o nosso canal, você que já faz parte, já é nosso amigo, já é um atraído. Então, nesse tempo, nós estamos aqui, eu estou meio no friozinho, mas nesse tempo nas catequeses de Nosso Senhor, ele já começou a nos introduzir na experiência do Espírito Santo, que quer aquecer o nosso coração. Então, aqui está friozinho, mas o friozinho seja só externo, mas o coração esteja aquecido pelo Senhor, esteja aquecido pela graça e pela misericórdia de Deus, esteja aquecido por essa palavra que impulsiona, deve impulsionar cada dia mais o nosso coração, para sermos de Deus, para fazermos a sua vontade. Então, na primeira leitura, nesse sexto domingo do tempo comum, então, no tempo comum não, né? Pelo amor de Deus, nesse sexto domingo do tempo da Páscoa, por favor, o frio às vezes congela meu cérebro e às vezes faz essas coisas, mas no sexto domingo da Páscoa, nós vamos então ver que os discípulos vão dizer que o Espírito Santo vai ensinar tudo para eles. Então, tudo vos foi ensinado a eles pelo Espírito Santo. E tudo ensinou e tudo vai recordar tudo que nosso Senhor disse. Então, olha que interessante. Em primeiro lugar, o Espírito Santo vai ensinar, porque ele é aquele que é o pedagogo, que nos conduz. O pedagogo é aquele que conduz pela mão. O Espírito Santo não nos conduz pela mão, mas ele conduz o nosso coração. Conduz o nosso coração à intimidade, ao amor do Senhor. E aí, ele nos conduz por um único caminho, que é o caminho da provação. Porque foi o caminho que o nosso Senhor fez. Vai dizer o Evangelho que não há outro meio de reconhecer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E Jesus se tornou Senhor, vai dizer a carta de São Paulo aos Filipenses, que ele se sentou no trono da glória depois de ter passado pelo sofrimento. Se despiu da glória, sofreu o que sofreu para se sentar no trono do céu. Então esse é o único caminho. O Espírito Santo sempre nos vai conduzir por esse caminho. O caminho do esvaziamento, o caminho da cruz, para chegarmos à felicidade eterna do céu. Não tem outro caminho que o Espírito Santo vai nos conduzir. Então, se você não quer um caminho de sofrimento, se você não quer um caminho de luta, não peça o Espírito Santo. Se você quer um auxílio do Espírito Santo, ele vai te conduzir por esse caminho. O caminho do esvaziamento, o caminho da cruz, para chegarmos à alegria eterna do céu, porque foi o caminho que o nosso Senhor fez em primeiro lugar. E o Espírito Santo vai dizer a primeira leitura que vai nos recordar tudo aquilo que nosso Senhor havia dito. E é interessante porque nós vamos vendo que os discípulos eles foram recordando o que nosso Senhor havia dito também nas provações. Não foi na alegria, não foi no gozo que eles recordaram. Mas olha, Pedro recorda do Senhor quando o galo canta, depois de ter negado 3 vezes. Então, ali o Espírito Santo já começou a fazer Pedro a recordar de todas as coisas. João, quando viu o túmulo vazio, vai dizer o texto que João viu e acreditou. Crer, fé é um dom do Espírito. Então João já dentro do movimento do Espírito Santo, já ali acreditou, mas ele estava num momento de vazio, num momento onde não tinha segurança. E Madalena, que estava chorando, estava angustiada, estava entre lágrimas, mas quando ela escutou Maria, ela se recordou de tudo. E ela recordou daquele que era o seu Senhor. E ela vai dizer, Rabuni, mestre, né? Nós vamos perceber também que outra experiência de João, que eu ia me recordando agora, é que pós-ressurreição, quando Jesus está de pé na margem, faz novamente o primeiro milagre que havia feito diante de Pedro e João, né? Quando ele faz as redes se encherem novamente, como ele já havia feito lá no início, João vai dizer, é o Senhor. Então ele se recordou também. Mas naquele momento eles haviam passado uma noite inteira escura, uma noite inteira sem nada, uma noite de vazio, uma noite sem pescar. E João ali se recordou. Então nós vamos vendo assim, percebendo e entendendo que o Espírito Santo vai nos recordar, mas ele não vai nos recordar só na alegria, vai nos recordar também diante das provações, nos fazer lembrar quem é Deus,
nos fazer lembrar quem é o Senhor da nossa vida, nos fazer lembrar para onde devemos voltar o nosso olhar. Então o Espírito Santo vai nos recordar tudo, porque ele vai recordar o lugar para onde devemos voltar, porque muitas vezes na dor e na provação nós fugimos de Deus. Então o Espírito Santo vai nos recordar tudo, inclusive o lugar para onde devemos voltar, vai nos recordar onde está a nossa segurança, aquilo que devemos fazer, a quem devemos buscar. E aí nosso Senhor vai dizer que ele está indo, mas que ele vai voltar. Então ele está indo, mas deixa com os seus discípulos o Paráclito e deixa com os discípulos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o grande promotor da santidade. Então olha essa pedagogia de Deus. Ele vai, mas deixa com os seus discípulos o promotor da santidade, para que eles possam aprender a santidade com o Espírito, para que eles possam viver esse caminho de santidade, e ele vai voltar. Quando ele voltar, ele vai ver o quê? Quem foi formado na escola de santidade. Quem teve notas boas, quem conseguiu ser aprovado na escola de santidade. Quem foi aprovado na escola de santidade, esse sim será recolhido pelo Senhor quando ele voltar. Então, qual é a nossa missão? O Senhor, ele foi. E nós estamos agora sendo catequizados e formados pelo Espírito Santo. Se não formos formados e forjados na santidade hoje, quando o Senhor voltar, ele vai nos deixar. Vamos ser lançados no fogo do inferno. Então precisamos muito deixar o Espírito Santo nos conduzir, deixar o Espírito Santo nos formar, deixar o Espírito Santo nos catequizar neste caminho de santidade, para que possamos ser recolhidos pelo Senhor quando ele voltar. Porque nós precisamos viver uma vida no Espírito. Uma vida no Espírito é viver segundo a condução, segundo o direcionamento, segundo os impulsos do Espírito Santo. Porque o contrário disso é viver uma vida na carne, ou seja, viver de si mesmo, viver para si mesmo, viver somente segundo as próprias vontades. Então nós fomos feitos para viver uma vida no Espírito, nós fomos feitos para viver uma vida segundo a condução do Senhor. Segundo aquilo que o Espírito move, porque os apóstolos vão dar testemunho também desse Espírito, porque vai dizer na primeira leitura, vai dizer para nós que os apóstolos testemunhavam o Espírito Santo e nós decidimos. Havia uma disputa em meio à comunidade e eles vão se reunir e vão dizer: o Espírito Santo e nós decidimos. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser aquele que vai ser o primeiro a conduzir, a decidir. Quando precisarmos tomarmos uma decisão, que nós possamos suplicar o Espírito Santo para que ele nos conduza, para que ele nos oriente, para que ele nos modele, para que ele nos forme, para que ele nos aponte o caminho para o qual devemos seguir, para onde devemos caminhar. E aí, eles ainda assim, por essa motivação do Espírito Santo, vão falar a verdade para aqueles homens. Vão dizer: vocês não precisam carregar pesos, mas precisam viver aquilo que é básico. Evitar as uniões ilícitas e não comer carne consagradas aos ídolos. Então, ou seja, eles não vão colocar um bando de preceitos nos ombros daqueles homens, mas vão dizer a eles que eles precisam se deixar conduzir pelo Espírito Santo, evitando aquilo que é mais grave, aquilo que é o mais gritante. Então, por exemplo, existe um pecado na sua vida, e é o seu pecado como calcanhar de Aquiles. Você precisa abandonar esse pecado e deixar o Espírito Santo te conduzir ao amadurecimento. Você não precisa... Uma pessoa que está começando um processo na caminhada de fé, eu não posso exigir dela que ela abandone tudo de uma vez. Mas ela tem que abandonar aquilo que é o principal, os pecados graves, os pecados que são mortais. E deixar o Espírito Santo conduzir, porque o Espírito Santo também é aquele que amadurece o cristão. É como, às vezes, aquela experiência de uma banana que ainda está meio verde, a gente embrulha no jornal e bota dentro do forno, porque ela fica quentinha e naquele calor ela amadurece. Assim também é o Espírito Santo. Nós precisamos ficar envolvidos por ele para que possamos amadurecer. E o amadurecimento vai nos mostrando: olha, isso não condiz, isso não é, isso daqui eu não quero mais para minha vida, isso daqui eu não vou fazer mais. O próprio Espírito vai nos amadurecendo, vai nos dando consciência do que não devemos fazer e do que devemos abandonar. Mas precisamos nos deixar guiar por ele. Precisamos nos deixar conduzir pelo Espírito. Precisamos deixar que o Espírito seja a luz e o promotor da nossa vida. E ele vai conduzindo, guiando e movendo todas as coisas. Então nos deixemos conduzir pelo ditame, pela condução, por esse guiar do Espírito Santo, que é aquele também que nos amadurece.
E por fim, a segunda leitura. A segunda leitura vai falar dessa visão de São João. São João tem a visão do céu, né, da Jerusalém celeste, o novo céu e a nova terra, que descia do céu. Ele vai dar uma visão daquilo que é mais perfeito, construída com 12 colunas, 3 para um lado, 3 para o outro, né? Tem simetria, a simetria também mostra a perfeição, mostra o cuidado de Deus na sua obra, mostra esse desenho perfeito do artífice, né? Um desenho perfeito, muito bem estruturado, que não está torto, mas está ordenado, está organizado. Essa é a direção, a condução, a moção de Deus. Então João vai ver a obra mais perfeita de Deus, que é o céu, que foi preparado para cada um de nós. Só que, para chegarmos ao céu, precisamos então estar e sermos perfeitos também. Aqueles que não são e que não buscam uma perfeição em vida, não conseguirão alcançar o céu. Então nós precisamos, na nossa vida, buscar a perfeição. O que é a perfeição? É a santidade. O pecado, uma das definições de pecado que está no Catecismo da Igreja é erro. É errar o alvo. Uma das definições de pecado é errar o alvo. Então, aquilo que está errado, que está incorreto, é o oposto do que é perfeito. Então, se eu tenho muitos pecados e não me converto, não mudo de vida, continuo alimentando os pecados, eu estou vivendo no erro. E quem vive no erro não conseguirá entrar na perfeição do céu, porque o céu é para os perfeitos. Ai, padre, mas é muito difícil ser perfeito, mas nós precisamos lutar. Nós precisamos buscar, nós precisamos nos converter, nós precisamos mudar de vida. Não podemos ficar acostumados com o erro. Não podemos justificar o nosso erro dizendo que é difícil. Não podemos justificar o nosso erro e o nosso pecado dizendo que eu já tentei muitas vezes. Tente mais uma vez. Faça de novo. A palavra de Deus vai nos dizer que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Então precisamos também nos renovar a cada dia. Tentar mais uma vez, pedir ao Espírito Santo para que nos dê novos métodos para caminhar. A palavra de Deus também vai nos dizer que, na verdade, a igreja vai nos ensinar que criatividade é um dom do Espírito. Então, o demônio não é criativo, ele sempre vai nos tentar da mesma maneira, mas o Espírito é criativo. Então precisamos do Espírito Santo para ter criatividade também para vencer o pecado, para atravessarmos as lutas, para vencermos aquilo que é necessário para nós, para chegarmos onde Deus nos quer, que é a perfeição. Santa Teresa tem um livro que fala Caminho de Perfeição, que é uma luta para vencermos os nossos pecados, que é pelo ensinamento do Pai Nosso. Ela vai mostrando que pela oração do Pai Nosso, pela oração e pela vida cristã, é possível alcançar a perfeição. Só que isso exige luta, exige sacrifício, exige mortificação, exige jejum e exige oração. Então não há perfeição sem oração, sem jejum, sem mortificação, sem silêncio, sem leitura da palavra de Deus, sem escuta de Deus, sem sacramentos. Então nós precisamos fazer esse caminho da busca da perfeição, porque o céu é o lugar mais perfeito que existe e foi preparado para aqueles que estão buscando também a perfeição. O perfeito não é aquele que já está pronto, mas é aquele que está buscando a perfeição e se assemelhar a Deus, a fazer as coisas como nosso Senhor. Esse é o perfeito. E também essa segunda leitura de São João vai dizer que esse novo céu e uma nova terra, ele não tem luz, nem do sol nem da lua, porque o Cordeiro é a luz. Então aqui tem um ensinamento também muito importante para nós, que o Senhor, a luz. O que é a luz? A luz é o que ilumina, então é aquilo que dissipa as trevas, e as trevas na maioria das vezes são tidas como erro, como lugar da dificuldade. Então é a presença do Senhor que dissipa toda a treva, é a presença do Senhor que vence todo o medo, é a presença do Senhor que vence tudo aquilo que é... Porque o reinado das trevas, que é a noite, a escuridão, é um lugar de medo, de insegurança, de incerteza. Então é o Senhor que vence, é o próprio Cordeiro imolado que vence as incertezas, os questionamentos, as dificuldades da vida. Mas também nós podemos entender que todo ser vivo precisa de luz, né? Precisa de luz porque a luz, além de clarear, a luz aquece. A luz do sol, ela aquece também. E eu tenho experimentado muito disso aqui porque é bastante frio. Então, quando tem um solzinho, eu vou logo para a luz do sol, porque a luz do sol aquece. E aí, essa luz que aquece, ela garante e sustenta a vida. Porque é a terra estando aquecida pelo sol que garante a vida. Então, quem nos dá a verdadeira vida é o Senhor. Muitas vezes nós achamos que a vida ela é feita daquilo que alcançamos, daquilo que temos, daquilo que realizamos, daquilo que conquistamos.
Mas, na verdade, a verdadeira vida é estar na presença do Senhor, porque é Ele que ilumina o nosso caminho e aquece e garante a vida. Porque sem luz, sem o calor da luz, nós não temos sentido de vida. Então, sem a presença do Senhor, a nossa vida não tem sentido. Sem a presença do Senhor, a nossa vida ela é fria. Fria. Sabe quando vivemos uma frieza espiritual, que fica tudo vazio e sem sentido? Isso é a vida sem o Senhor. Assim era a terra lá no Gênesis, quando, antes da criação, a terra era vazia e sem forma, mas o Senhor colocou a presença dele pelo seu Espírito, que pairava sobre as águas, e tudo ganhou vida, tudo ganhou forma. Então a minha vida, ela tem sentido com a presença do Senhor. A minha vida, ela tem sentido em Deus. E é isso que devemos buscar, dar sentido à nossa vida em Deus. Não busque sentido da sua vida no dinheiro, nas coisas, em pessoas, mas o sentido da sua vida precisa estar em Deus, porque Ele é que garante o verdadeiro sentido da nossa vida. E tendo uma vida com sentido em Deus, nós entendemos e conseguimos caminhar para o céu. Porque quando temos uma vida com sentido em Deus, todas as outras coisas vão perdendo o sentido. Então nós vamos aprendendo a amar o que é de Deus, a desejar o que é de Deus, a não querer o que nos afasta de Deus. E assim alcançamos uma verdadeira perfeição para chegarmos ao céu. Então, queridos, tenhamos a Deus, a Jesus como sentido verdadeiro e real das nossas vidas todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.